continuando a leitura da Palavra de Deus, primeiro vamos fazer uma oração. Meu Deus Pai amado, glorioso, me coloco em vossa presença com muito amor e muita gratidão, meu Jesus amado. Usa-me, meu Pai, para ser instrumento de vosso poder. Dai-me sabedoria e entendimento para entender a vossa palavra, conforme for a vossa vontade, e para saber transmiti-la, Pai, e que atinja muitos corações com o teu amor, para que venham e procurem pelo Senhor para estar na tua presença. Te amo, meu Pai, abençoe as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém, agradeço. Êxodo capítulo 27. O altar dos holocaustos. Farás um altar de madeira de acácia. Será quadrado e terá 2,5 metros de comprimento e de largura e 1,5 metro de altura. Dos 4 cantos do altar farás sobressair pontas e o revestirás de bronze. Farás vasos para as cinzas do altar, pás, aspersórios, garfos e braseiros, utensílios todos de bronze. Farás uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus 4 ângulos porás 4 argolas de bronze. Colocarás a grelha sobre a beirada do altar, de modo que fique a meia altura. Farás varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os revestirás de bronze. Os varais serão enfiados nas argolas e ficarão de ambos os lados do altar, quando este for carregado. Farás o altar de tábuas, oco por dentro, exatamente como foi te mostrado no monte. O átrio. Farás a seguir o átrio da morada. Do lado sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido numa extensão de 50 metros. Terás 20 colunas com 20 bases de bronze. Os ganchos das colunas e as vergas serão de prata. Do mesmo modo, do lado norte haverá cortinas numa extensão de 50 metros, 20 colunas com 20 bases de bronze, ganchos e vergas de prata. Do lado ocidental, na largura do átrio, haverá um cortinado de 25 metros, 10 colunas e 10 bases. Do lado oriental, a largura do átrio terá também 25 metros. De um lado, haverá um cortinado de 7,5 metros, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado, haverá um cortinado de 7,5 metros, com 3 colunas e 3 bases. Para a entrada do átrio, haverá um cortinado de 10 metros de púrpura violeta, vermelha e carmesim, e de linho fino retorcido, artisticamente bordada, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do átrio terão vergas e ganchos de prata e bases de bronze. O átrio terá 50 metros de comprimento, 25 de largura e 2 metros de altura. Será todo de linho fino retorcido e terá bases de bronze. Todos os utensílios da morada, destinados para qualquer serviço, todas as suas estacas, bem como todas as estacas do átrio, serão de bronze. O azeite das lâmpadas. Ordena aos israelitas que tragam azeite puro de oliva moída no pilão, para a iluminação, a fim de manter acesa sempre a lâmpada, na tenda do encontro, do lado externo do véu, na frente da arca da aliança. Arão e seus filhos a manterão acesa desde a tarde até a manhã na presença do Senhor. É uma lei perpétua para os israelitas por todas as gerações. Glórias a Deus. Êxodo capítulo 28. Os sacerdotes e suas vestes. Depois, manda que no meio dos israelitas se aproximem de ti o teu irmão Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Mandarás fazer vestes sagradas para teu irmão Arão em sinal de honra e distinção. Confiarás a artistas bem preparados que dotei do espírito de sabedoria a tarefa de confeccionar as vestes de Arão, para que seja consagrado como sacerdote a meu serviço. Estas são as vestes que deverão fazer: um peitoral,
um efode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão estas vestes litúrgicas para teu irmão Aarão e seus filhos, para que sejam meus sacerdotes. Utilizarão ouro, púrpura, violeta, vermelha e carmesim e linho fino. O efode será de ouro, de púrpura, violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente entretecidos. Terá 2 ombreiras pregadas nas 2 extremidades e assim será prendido. O cinto por cima do efode será do mesmo tecido, de ouro, de púrpura violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes das tribos israelitas, 6 nomes numa pedra e os restantes 6 na outra pedra, por ordem de nascimento. Nas 2 pedras gravarás os nomes das tribos de Israel, assim como trabalha o lapidador, gravando sinetes, e as embutirás em engastes de ouro. Depois inserirás as 2 pedras nas ombreiras do efode como recordação para os israelitas. Deste modo levará Arão os seus nomes sobre os 2 ombros na presença do Senhor como recordação. Farás também engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro à maneira de cordão e as prenderás nos engastes. O peitoral. Farás o peitoral para usar no julgamento. Serás artisticamente trabalhado do mesmo tecido do efode, de ouro, de púrpura, violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido. Dobrado, ele será quadrado, com um palmo de comprimento e 1 de largura. Enfeitarás o peitoral com engastes de pedraria, 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira haverá um rubi, um crisólito e uma esmeralda. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um ônix. Na terceira, uma opala, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um crisólito, um berilo e um jaspe. Elas estarão engastadas em ouro. As pedras levarão os 12 nomes dos filhos de Israel. Serão gravadas como sinetes, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Farás para o peitoral correntinhas de ouro puro, trançadas como cordão, e 2 argolas de ouro, e as prenderás nas extremidades do peitoral. Enfiarás os 2 cordões de ouro pelas 2 argolas presas nas pontas do peitoral e fixarás 2 pontas dos cordões dos engastes do peitoral, unindo-as à parte dianteira das ombreiras do efode. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral, na borda do lado de dentro do efode. Fará outras 2 argolas de ouro e as porás na parte inferior das ombreiras do efode pela frente, perto da juntura e acima do cinto do efode. O peitoral se unirá por suas argolas às argolas do efode com um cordão de púrpura violeta, para que o peitoral fique por cima do cinto do efode e não se desprenda. Assim, quando Arão entrar no santuário, levará sobre o coração os nomes das tribos de Israel no peitoral do julgamento, como recordação perpétua na presença do Senhor. No peitoral do julgamento, porás os Urim e Tumim. Estarão sobre o coração de Arão quando se apresentar ao Senhor, e assim levará constantemente sobre o coração, na presença do Senhor, o julgamento dos israelitas. O manto. Farás o manto do efode todo de púrpura violeta. Terá no meio uma abertura para a cabeça, e esta abertura terá em toda a volta uma barra reforçada, como a borda do colete, que não se rasga. Na parte inferior, ao redor de toda a borda, porás romãs de púrpura violeta, vermelha e carmesim, alternando-as com campainhas de ouro. Uma campainha de ouro e uma romã, sucessivamente, em volta de toda a barra do manto. Arão o vestirá para exercer o ministério e será ouvido quando entrar e sair do santuário na presença do Senhor, para que não morra.
o florão, a mitra, a túnica e o cinto. Farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como se gravam sinetes, consagrado ao Senhor. Prenderás a lâmina, a mitra, com um cordão de púrpura violeta pelo lado da frente. Ela estará sobre a fronte de Arão. Assim, Arão será responsável pelas faltas que os israelitas cometerem ao oferecerem qualquer oferta sagrada. Ficará constantemente sobre a fronte de Arão para que eles encontrem o agrado do Senhor. Mandarás tecer de linho fino a túnica e a mitra e bordar artisticamente o cinto. Para os filhos de Arão farás túnicas, cintos e turbantes em sinal de honra e distinção. Dessas vestimentas revestirás teu irmão Arão e seus filhos e os ungirás, dando-lhes a investidura e consagrando-os para que me sirvam como sacerdotes. Faze-lhes calções de linho para cobrirem a nudez, da cintura até as coxas. Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar, para servir no santuário, a fim de não incorrerem em falta e não morrerem. Esta é uma lei perpétua para Arão e seus descendentes. Glórias a Jesus.